Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Que bênção de Deus, que maravilha, hein? Eu não tenho dúvidas que as coisas estão melhorando. Pastor, ainda precisa muito para ficar bom. Não tem problema, eu acredito que vai ficar bom sim, viu? Porque quem peleja e luta e que está ao seu lado é aquele que pode tudo, tá certo? E a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Então, vamos continuar a nossa história que começamos no nosso último programa a respeito de Senaqueribe, a respeito de Ezequias, a respeito de Judá, a respeito também da afronta do povo assírio? Vamos lá então. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha que maravilha de Deus, mais uma vez, nós estamos aqui alegres, com o nosso coração repleto mesmo, de muita felicidade em saber que você é uma pessoa que tem procurado ouvir a voz do nosso Deus. É importante que você ouça essa mensagem. Olha, pastor, eu estou ouvindo essa mensagem hoje, é a segunda parte, né? Mas eu perdi a mensagem de ontem. Como que eu faço para assistir a mensagem que foi mencionada ontem, a primeira parte? É muito simples. Você pode se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Você vai aí, você que está nos ouvindo agora, você vai ver que na sua tela tem a palavra inscrever-se em vermelho. Então você clica na palavra inscrever-se, em seguida vai aparecer um sininho, você clica no sininho e por último, aparecendo a palavra todas, você clica também na palavra todas e você terá daí todas as notificações quando a gente colocar aqui uma nova programação aí no nosso canal, tá bom? Mas, deixa eu te falar uma coisa, é muito importante mesmo que você se inscreva. Por que eu digo isso? Porque nós iremos dar continuidade a essa história tão linda, então ela vai se dividir em capítulos. Ontem foi o primeiro, tá certo? Para você que nos ouviu ontem, você vai se lembrar de que diante das afrontas que o rei Ezequias enfrentou, a Bíblia diz o quê? Que ele fez a melhor opção da vida dele. Ele levou essa causa, as cartas que enviaram a ele, a carta, aliás, que enviaram a ele, o relatório a respeito do desafio de Senaqueribe, ele levou diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo, ele é muito astuto, sabe? O inimigo, muitas vezes, ele sabe o chão que ele está pisando. Ele entende que, diante da grandeza de Deus, ele não pode muita coisa. Aliás, ele não pode praticamente nada diante daquele que pode tudo. Mas ele entende que, diante da fraqueza do coração de muitas pessoas, do coração do ser humano, ele consegue se prevalecer muitas vezes. Ele consegue ludibriar muitas pessoas, enganar muitas pessoas. E quando a pessoa, de repente, ela está ali um pouco distraída, ela pode acabar se complicando. E aí é onde mora o perigo. Então, o que veio diretamente para a vida do rei Ezequias? Veio essa mensagem que, se eles conseguissem formar pelo menos 2.000 homens, 2.000 soldados, para enfrentar o exército do rei da Assíria, olha que coisa, né? Ou seja, eles estavam dizendo assim, olha, vocês estão em formação novamente, vocês passaram por uma batalha há pouco tempo, vocês tiveram muitas baixas, será que daqueles que sobraram, vocês conseguem levantar pelo menos uns 2.000 homens para lutar contra a gente? Mas olha, sabe quantos soldados o exército do rei da Síria tinha?
185 mil homens. O que seria 2.000 homens para enfrentar um exército de 185 mil? Você consegue entender isso? Só de imaginar a situação, olha, talvez nós não queríamos estar na pele deste rei. Talvez você não queria estar na pele do rei Ezequias. Talvez eu não queria estar na pele do rei Ezequias, porque era um desafio enorme. Era uma luta ali a ser travada de uma maneira desleal. Então ali ele já estava dizendo, olha, vocês conseguem ajuntar pelo menos aí uns 2.000 no pau da viola? Será que conseguem? Se vocês conseguirem. E ali ele comentou ali, falou, colocou alguns argumentos diante daquilo, se de repente eles conseguissem ajuntar cerca de 2.000 homens. Mas aquilo não desmotivou, aquilo não trouxe para o coração de Ezequias dúvida alguma, porque ele sabia o Deus que ele servia. E a questão que eu tenho que passar para você nesse momento é essa. Olha, o inimigo, ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece a fraqueza do ser humano. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabia que naquele momento, para o rei Ezequias, havia uma fragilidade concernente ao número de soldados. Como se pode fazer isso agora? Como vamos lutar? Como vamos batalhar com 2.000 soldados? Ainda que consigamos ter esses 2.000, porque teve uma baixa muito grande depois da última guerra. Uma guerra muito sangrenta, violenta. Dizimou muitos homens do povo de Judá. E agora? Como que seria? Como que poderia dar sequência a uma guerra? Como que poderia dar sequência a essa situação imposta pelo rei Senaqueribe? Olha que camarada mais astuto, que camarada presunçoso, que rei é esse? Que tirano, que coisa terrível. Muitas vezes isso acontece também com a sua vida, muitas vezes isso acontece com a minha vida, com a nossa vida, diante de algum ponto de fragilidade em que vivemos, independentemente seja em qual área for a nossa vida. E o inimigo ele é tão astuto, porque não mudou a estratégia de trabalho dele. Muitas vezes ele coloca obstáculos no nosso caminho. Como que você vai conseguir vencer se você está tão fragilizado? Como que você vai conseguir vencer esse problema financeiro se você não tem dinheiro, se você não tem trabalho, se você não tem uma ajuda? Como que você vai conseguir vencer essa doença se o médico disse que é algo terminal? Como que você vai conseguir vencer esse problema familiar se o seu marido já abandonou a sua casa, deixou você com 5 filhos? Como você vai vencer isso? Como você vai vencer as suas lutas? Como você vai vencer as suas guerras? Então ele começa a mostrar para a pessoa o lado negativo, o lado da deficiência. A deficiência de Judá estava nos números de soldados. Que desleal! Não era desleal? Já imaginou? 185 mil contra... Eles não tinham 2.000. Será que vocês conseguem ajuntar 2.000? Ele disse com uma certa ironia. Quantas vezes o inimigo tem olhado para a sua fragilidade, para o seu problema e tem dito com ironia que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que as coisas estão de mal a pior para você, que você precisa desistir, que você precisa entregar os pontos. Era isso que o rei Senaqueribe queria fazer com Ezequias. Queria fazer com o povo de Judá, que eles se entregassem, que eles se rendessem. Então, eu quero dizer para você, olha, retroceder nunca, render-se jamais. Não se renda, não se entregue, não entregue os pontos. Não pendure a chuteira, não pendure a sua toalha agora, sabe? Eu vou chutar o balde, eu vou acabar com tudo, eu vou desistir. Eu desisto da minha família, eu desisto do meu trabalho, eu desisto disso, eu desisto daquilo, eu desisto da minha faculdade, está difícil, eu não vou conseguir. É o que o inimigo está tentando passar para você.
Então, o segundo ponto que nós aprendemos e tiramos como lição para o dia de hoje é isso: que o inimigo, ele vai tentar lutar dentro das suas fragilidades, dentro das suas deficiências, para que você desista. Mas qual foi o exemplo deixado pelo rei Ezequias? Ele seguiu em frente. Não vai ficar por aí. Não é assim. Essa peleja, ela não é nossa. Existe um Deus que guerreia por nós. Existe um Deus que guerreou muitas vezes diante do povo. Por que não vai fazer isso agora? Por que ele vai desistir da gente agora? Eu fiz a minha parte, eu tenho feito a minha parte, eu tenho buscado a Deus e Ele sabe da minha integridade. Meu irmão, minha irmã, Ele sabe que você tem buscado, que você tem acreditado e você já passou por poucas e boas. Não é agora que você vai desistir da sua caminhada. Não é agora que você vai desistir pelo caminho. Não é por causa deste problema de saúde, por essa questão financeira, por essa questão familiar, por essa dificuldade emocional. Não é agora, diante dessa depressão que você tem enfrentado, esse problema interior, psicológico, difícil mesmo de ser resolvido, mas não é isso que vai te barrar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma promessa para você. Então continue acreditando, continue firme na presença de Deus e receba então a segunda lição dessa história. A primeira, você não vai se esquecer, não é verdade? É que Ezequias levou o problema para a pessoa certa. A segunda é que você entende que o inimigo é tão astuto que mesmo sabendo que você vai levar o problema para a pessoa certa, ele vai tentar te enfraquecer, mostrando a você as suas fragilidades, as suas dificuldades para prosseguir, para seguir em frente na sua caminhada. Então não desista, acredite, tá bom? Mesmo que você de repente esteja sendo atacado dentro das suas fraquezas, levante a sua cabeça e siga em frente, porque Deus vai te dar estratégias. Quando o rei Ezequias fez isso, mesmo olhando para as suas impossibilidades, ele seguiu em frente porque sabia que Deus iria lhe ajudar com as estratégias para vencer aquela situação. Ok? No nosso próximo programa nós iremos continuar, porque tem mais coisas lindas que Deus quer falar na sua vida para transformar o seu interior e fazer também de você uma pessoa mais que vencedora, tá bom? Em nome de Jesus. Somente confia e vamos em frente. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, eu faço essa oração em favor desta pessoa agora. Meu Deus, eu não sei em qual área da vida dela ela tem sentido uma fragilidade. Ela tem sentido uma deficiência. Israel, meu Pai, a deficiência deles era no número de soldados. Mas o que venceu a deficiência deles no número de soldados foi a fé que havia no coração daquele rei. E através da fé que havia no coração de Ezequias, o Senhor o abençoou mesmo diante daquela deficiência que era tão grande. Eu não sei, meu Pai, qual é a deficiência dessa pessoa. Se é no sentido emocional, se é familiar, se é financeiro, se é pessoal, se de repente a deficiência dela é em relacionamento humano, se essa pessoa de repente no momento dela de solidão, ou talvez, quem sabe, talvez ela tenha se envolvido com pessoas que muitas vezes ao invés de ajudá-la tem trazido uma desmotivação para ela. Essa pessoa talvez esteja frustrada com a vida, com pessoas, frustrada com ela mesma. Talvez pessoas tenham
se entregue diante das suas deficiências, tem se entregue à jogatina, ao vício de tantas coisas, talvez até mesmo de entorpecentes, pessoas que estão fragilizadas nessa área, quebradas emocionalmente, precisando de um milagre, precisando, meu Pai, serem restauradas. Assim como o Senhor restaurou e abençoou com o milagre da fé para o coração de Ezequias, diante daquela deficiência, então, meu Pai, faça isso também, meu Deus, em favor deste meu ouvinte, em favor desta pessoa que ora comigo e que está entregando ao Senhor, assim como Ezequias fez, porque ele entregou ao Senhor essa deficiência. Olha, Senhor, então confirma agora esta oração e abençoa essa pessoa em nome de Jesus, e somente você que crê, diga graças a Deus. Muito bem, olha, chegamos ao ponto final, viu, da nossa programação de hoje, mas você vai voltar comigo, porque nós temos que dar sequência a essa história. Foram 2 pontos, tem muito mais coisas, mas você vai ver o desfecho final, o que Deus faz por aqueles que acreditam nele, tá bom? Um forte abraço, aquele beijão no seu coração e até o nosso próximo programa, A Hora do Fone.